Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Sellers Cast. Já estamos aqui na segunda temporada. Esse é o nosso episódio de número 2 da segunda temporada, o 24º aí da nossa série de podcasts aqui do Sellers Cast. E hoje, com mais uma vez, a gente está trazendo um grande convidado, né? Um convidado que tem uma bagagem enorme. Logo eu vou apresentar ele para vocês, né? Para quem já está nos acompanhando aqui nos episódios, sabe que a gente sempre traz profissionais de alto nível para trazer, né, o assunto para a mais alta sofisticação possível, para a gente tirar dúvidas a respeito da experiência embarcada de cada um deles, né? E antes de eu apresentar o nosso convidado, né, queria dar aqueles recados paroquiais aqui, né? Para quem está chegando aqui pela primeira vez, me chamo César Duro, sou CEO e fundador da Sellers, né? Para quem quiser saber mais aí sobre a Sellers, entra lá www.sellers.com.br, acessa lá, entende mais do que a gente pode fazer para te ajudar, e se te interessar, né, acessa lá o nosso formulário, que a nossa equipe comercial vai ficar super feliz em te procurar e te explicar um pouquinho mais. Bom, para quem está pegando esse como o primeiro episódio aqui do Sellers Cast, né, por favor aí, né, entra aí, dá o like no vídeo se estiver no YouTube, né, se inscreve no canal, ou ainda se estiver nas mídias de streaming como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, entre outras, né, também compartilhem, né, e comentem aí o que for possível a respeito do episódio. E se você achar que esse episódio pode ajudar outras pessoas também na jornada profissional, por favor, compartilhe aí com elas para que a gente possa estar levando mais conteúdo de valor para muito mais pessoas. Bom, agora aterrissando aqui no nosso episódio, né, hoje eu tô aqui com ele é uma autoridade aí no trade marketing nacional, né, para quem é do meio de trade aí, provavelmente, né, tá seguindo ele nas redes sociais, aí no LinkedIn, em outros canais aí, né, ao longo de muitos anos, né? O professor Marcelo Hermini, que está aqui conosco hoje, né, ele já foi executivo de grandes empresas aí, como executivo de trade marketing, né, como empresas como Parmalat, deixa eu até pegar aqui a cola, como Vigor, Revlon, Bung, entre outras, né? E há muitos anos ele se dedica aí, né, a desenvolver o trade marketing sobre várias vias e principalmente das vias acadêmicas, né? Hoje ele é o coordenador de pós-graduação de trade marketing de uma das maiores escolas do Brasil, que é a SPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing. Professor Marcelo Hermini, seja muito bem-vindo ao Sellers Cast. Obrigado, é uma honra para nós tê-lo aqui. Não, muito obrigado e é bom, me sinto honrado de estar aqui com você. Eu sei que várias pessoas passaram por aqui, já tiveram na primeira temporada, pessoas relevantes, e ser convidado por você e poder encaixar a agenda, eu acho que é mais legal. Então, agradeço o convite e a deferência. Não, que isso. A gente que fica muito feliz. Professor Marcelo, o famoso no mercado aí, Hermini, né? Eu acho que a gente tem várias nuances aí. Acho que assim, a gente, né, o episódio aqui, ele fica aí em torno de 50 minutos, 1 hora. É muito pouco tempo, né, para explorar tudo que eu gostaria de explorar com o senhor aqui. Mas eu acho que assim, pegando o primeiro ponto, né? A tua carreira, ela foi uma carreira muito focada aí no trade marketing, vendas, marketing, grandes operações, né? Com grandes desafios, né? E eu queria entender assim como, Hermini, essas experiências, elas acabaram moldando a tua visão sobre trade marketing e também comportamento do consumidor. Legal. Primeiro, é importante como foi a minha trajetória, que acho que a trajetória explica também o que é o trade marketing, acho que ajuda para o pessoal a entender. Eu trabalhava na área de produtos, gerência de produtos, trabalhava na Vigor, nossa, tinha o maior orgulho daquela empresa, até eu tenho uma saudade imensa, um ambiente muito legal, e a gente fazia muita coisa de produtos, mas sempre olhando para vendas, olhando para os clientes, olhando para os canais. A gente fazia raríssimas mídias. Nós não tínhamos policies internacionais, a empresa é uma empresa nacional, então a gente era focado em desenvolvimento de portfólio, inovação, trazer produtos diferenciados. Por exemplo, sabe aquele iogurte com sucrilho em cima, Mix Go? Eu que inventei aquele negócio lá 30 e poucos anos atrás, né? Chantilly em spray, a linha Danúbio. Então, a gente sempre estava trazendo novidades e agregando valor ao mercado e à empresa com aquilo. E sem recursos para fazer mídia. Não tinha volume e não tinha representatividade suficiente que justificasse o investimento. Então, as nossas atividades eram sempre relacionadas a campo, a vendas, né? Aí eu tive um chefe, um vice-presidente, que me treinou, me ensinou muita coisa.
Ele falou, você precisa ter uma experiência em vendas. E me colocou, assim, bem novo para ser gerente de vendas de São Paulo, né? Não conhecia a operação de vendas, apesar de ter sido vendedor, ter trabalhado com meu pai como vendedor quando mais jovem e tal, né? Não tinha experiência. E aí, como gerente de vendas, eu chamei o time de supervisores, todos profissionais ótimos, treinados e tal. Falei, eu não sei fazer o que vocês fazem, que é colocar o produto no supermercado, na gôndola, né? Mas como marketing, que não tinha verba, como gerente de vendas, eu tenho verba, que é a famosa bonificação. Então, eu não vou ter dinheiros de lá, mas eu vou ter bonificação, que a gente pode fazer ações para fazer girar o produto. Hoje eu sei que eu falei lá atrás de sell-in e sell-out, mas eu não sabia, né? E fiquei dois anos nessa atividade quando eu voltei para marketing. E 6 meses depois que eu estava em marketing, um grande publicitário aí, o Denis Giacometti, me indicou para a Bung para ser trade marketing. Porque eu tinha formação em marketing, vivência em vendas, né? Eu não sabia bem o que era, mas quando falaram o salário, eu aceitei na hora. Assim, eu nasci para ser trade marketing, minha mãe trabalhava em promoção, meu pai trabalhava em vendas, então eu vou ser trade para poder acabar com essa briga, tudo mais e tal, né? Então, essa é mais ou menos a fotografia do trade no Brasil. O trade que nasceu na Europa, né? Segundo o professor Alvarez no livro dele, e depois nos Estados Unidos, Brasil, ele foi uma criação da área de marketing para controlar, para entender como as operações de vendas estavam desenvolvendo. E o varejo ficou muito forte, né? Enquanto as lojas eram independentes, de autosserviço alimentar, a marca era mais forte. Né? Mercado dos anos 70, anos 80, as marcas eram poderosas. E nós íamos a vários lugares para procurar aquela marca que nos interessava, né? Só que com o tempo, os varejos perceberam que eles precisavam se fortalecer. Então, novas filiais, novas cidades, novos estados, novos países, novos continentes. Então, as redes de varejo se fortaleceram a ponto de enfrentar uma grande marca. Quando estava nessa época de gerente de vendas da Vigor, eu cheguei uma vez na matriz do Carrefour e o Carrefour tinha tirado a Nestlé fora de linha. Uau. Eu achei que o mundo ia acabar na semana seguinte. Não, vai acabar, vai chegar aí, o meteoro tá chegando, apocalipse e tal. E aí eu subi para falar com o senhor Augusto, que era o gerente de compras. Eu falei, puxa vida, como que você faz isso? Me explica. Ele falou, você tem a marca Vigor, tem a marca Leco, tem a marca Flor da Nata de iogurte e você faz marca própria. Eu posso ficar sem a Nestlé, mas eu não posso ficar sem iogurte. Perfeito. Então, e se eu fizer isso com a Nestlé, que eu fiz, as outras todas vão vir aqui conversar comigo e ver uma maneira diferente. Então, aquele jogo, braço de ferro, porque a marca definiu o preço. A margem do varejo, apesar de parecer que é grande, não é. Né? As indústrias têm ativos pesados. Eles investem em fábricas, estruturas. O varejo, a loja não é dele. As gôndolas é de lata. E produto, se não vender, devolve. Então, qual que é o ativo? A logística, a operação. Então, a margem é menor, o custo é menor. Então, dessa maneira, o custo maior, a margem menor. Havia essa briga para ver quem vai ficar com Mary. Mary é margem em português, né? Então, a gente precisava disputar. A margem vai ficar lá na indústria, a margem vai ficar aqui no varejo, né? Essa briga. Porque na ponta, havia uma frase no Pão de Açúcar naquela época, acho que era o doutor Abílio que colocou lá, que era o preço de venda quem determina é o mercado. Cabe à indústria fornecer condições para que a gente faça o nosso trabalho. Ou seja, eu não vou ir na sua fábrica, César, me meter no seu custeio, no seu custo. Não vem aqui falar que a minha margem não é legal. Sim. E olha que eles metiam uma margem acima do normal, né? Mas definia. Então, se o seu produto, com o seu preço, com a minha margem, não está girando, é porque você é incompetente lá. Porque aqui eu faço a distribuição. Então, acho que aí começa a guinada de como o mercado tem que olhar. O ponto de venda não compra o seu produto, ele vende. Então você abastece e ele vende. Se ele vender, ele volta a comprar. Aí ele vai fazer a compra. Esse é o processo. Então, quando as marcas perceberam que vender para o varejo, o sell-in, não era suficiente, elas perceberam que precisavam também controlar o sell-out. E esse controle do sell-out que mudou toda a história do trade marketing, praticamente no Brasil. Legal, legal. E isso acaba também passando, de certa forma, acho que o próprio exemplo, depois, se quiser trazer um pouco mais dessa expertise de produto, dessa observação do comportamento de consumo que acaba virando uma força motriz do próprio trade, né? Entender como o consumidor reage no canal com a categoria e impacta na estratégia que impacta no resultado, né? Tudo passa. Existe trade marketing, que eu respeito pra caramba, que é o trade meramente tático.
Aham. E tem muita gente que ainda acha que trade é merchandising promotor, né? Aham. Aham. E a gente sabe que E muito vai mais bem que isso. além, né? Claro. Então, a gente pode falar mais sobre isso depois. Mas quando você pensa em produto, a gente começa a analisar quem vai consumir, em que Uhum. ocasião de consumo vai consumir. Isso é marketing, Perfeito. tá certo? Aplicação. Marketing tem um papel incrível nesse processo de estabelecer tendências, né? Voltando ao exemplo do Mix Figure lá. Uhum. Quando a gente começou a visitar algumas pessoas e falou, a gente vai lançar um iogurte que tem os sucrilhos por cima, o cereal por cima, você Uhum, mistura, as uhum. pessoas falam, fez pesquisa, as pessoas, é como se dá para experimentar, o cara falou, nossa, que delícia e tal, né? A gente tinha feito uma fábrica para produzir 3 milhões de potes, baseado, no primeiro mês, baseado nessa das pessoas. Uhum. No primeiro mês vendeu 7 milhões, Uau. porque as pessoas experimentavam e saem feito louco. Degustação, não mídia. Uhum. Depois que veio a mídia. Uhum. Então, o produto tem essa preocupação de entender quem vai usar, Uhum. que ocasião vai usar. Uhum. Só que nunca a marca olhou quem ia comprar. Perfeito. Se a gente olhar a história da humanidade, quem foi o primeiro responsável por abastecer as casas? Homem ou mulher? O que você acha? Abastecer? Quem Acho que o ia? homem. O homem. Aham. Porque a mulher ficava lá na fazenda, no sítio, né? O homem ia com a sua charretinha, aqueles filmes Aham. de cowboy que a gente Aham. assistiu. Aham. Charretinha vai até a loja durante o dia, Aham. que não tem luz elétrica, não tem Perfeito. energia, ele ia durante o dia, vai fazer as comprinhas e tal. Quando, infelizmente, nem todos sabiam ler, então ele dependia da memória, certo? É daí que vem o nosso DNA de esquecer as coisas. Porque a mulher falava, traz isso, 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 isso. Chegava lá, tinha uma cerveja, ele, pô, essa cerveja, tal. Esqueceu a cebola. Aí quando a gente voltava à noite, e a cebola? Boa justificativa. Não tinha. Né? Fui em 3 lugares e não encontrei a cebola. A gente dispersava e tal. Esse modelo vem de lá. Êxodo rural, fábricas, tá certo? Aham. As pessoas vão para cidades. Revolução Industrial, Aham. 1870 e tal. Aham. Os homens vão para a fábrica. O varejo ficava aberto durante o dia, porque não tinha energia, não era O fácil. homem estava na jornada de trabalho. Homem na jornada de trabalho, das 6 até as 20 horas. Quem começou a frequentar o varejo em grupo, porque mulher não dava sozinha, porque era perigoso. Tá até no livro do Paco Underhill. Vamos As às mulheres, as mulheres iam juntas. Tem um documentário legal pra caramba, que chama... Uma vez eu vi da Globo News, na GNT, chamava O Nascimento do Shopping Center. Olha só. É maravilhoso, são 2 horas. Eu tinha uma fita que um aluno da Globo News me deu e eu perdi esse filme. É a magia do shopping center. Tenta procurar aí, que é incrível contar essa história da evolução dos grandes magazines, da mudança do comportamento, né? E tem um filme também bacana chamado As Sufragistas, que trata do voto feminino na Inglaterra. Aí você fala, sobre o voto, isso é político? Não. Elas visitavam, faziam manifestações com o objetivo de buscar votos, poder votar, ter direito a votos. Aham. E para que uma identificasse a outra da campanha, elas utilizavam uma roupa branca e uma faixa preta aqui assim. E é uma roupa específica. Algumas lojas sacaram esse mercado e começaram a oferecer em promoções nas vitrines. E algumas lojas eram o contrário, a emancipação feminina, não ofereciam, não vendiam. As mulheres faziam manifestação, tacavam pedrada nas vitrines das lojas que não aceitavam isso. Então, as sufragistas, vale a pena assistir. Aí, conforme as mulheres foram ganhando direito ao voto, espaço, os homens na fábrica, algumas mulheres nas fábricas também, esse público começou a frequentar o varejo. Só que o varejo não era preparado. O varejo não tinha banheiro, porque o homem fazia no corredor. A mulher com aqueles saiotes, ela precisava de um espaço maior, no cerimonial, não tinha lugar para descansar, cafeterias. As lojas foram incorporando esse processo. E conforme foi incorporando, aquela compra do homem, que eu preciso de uma camisa azul, entra, compra a camisa e sai, Uhum. a mulher ia comprar e aproveitava, comprava gravata, meia, calça, porque ela tinha uma visão holística da casa, holística dos processos, de como alimentar a família. O homem era muito binário nesse aspecto. Sim, sim. Vai comprar macarrão. Ele saía, comprava o macarrão e comprava errado. Ela ia comprar o macarrão, o molho, o queijo, porque ela sabia o que os filhos gostam, o que eles gostam. Esse processo fez com que responsabilidade do homem de abastecer o lar, porque tinha a chácara, que ele plantava muita coisa lá. Foi na cidade, Revolução Industrial, as mulheres ocuparam esse papel. Quando as marcas se deram conta disso? Quando começou a pintar muita concorrência. Quando você tinha uma marca só de Coca-Cola, né? Uhum. E ela tinha um cartão de fidelidade chamado Vasilhame, Uhum. você não podia comprar aquela marca de Coca-Cola, que parece uma silhueta,
se você não tivesse o vasilhame sem o bico quebrado. Porque também tinha, o bico tá quebrado, não podia. Era um cartão de fidelidade. Vai comprar Coca-Cola? Não tem. Seu Zé, me dá Fanta. Não. Vai buscar o vasilhame lá, porque a sua mãe não me devolve depois. Certo? Era um cartão de fidelidade. Até que um dia, e isso você sabe que inflacionava o custo de um boteco, de um bar. O sujeito ia comprar um bar, falava assim, quanto você quer no bar? Falava assim, o cara, eu quero 100 mil. Vamos 100 mil? Eu faturo 50 e tenho 50 mil de vasilhame aí. Era um ativo do bar. O supermercado falava, quanto tem de vasilhame aí? Que era dinheiro vivo aquilo, em qualquer lugar. Quando as empresas de refrigerante, não Coca, Tubaínas ou outras, Pepsi, lança a embalagem PET, o custo do boteco cai pela metade. 1/3, como fala. O supermercado não precisou ter mais vasilhame. Desvio de vasilhames e tal. Administrar vasilhame era um caos. Então você dá a entrada de outras marcas no processo. Então você tem consumidores que mudaram, viraram shoppers, que vão para o varejo, não é mais o homem que vai consumir, é a mulher que vai comprar. As marcas não prestaram atenção nisso, porque estava preocupado com a propaganda. Mas quando surgiu a opção A, a opção B, a opção C, para você comprar um refrigerante, aí que as marcas perceberam que o espaço em loja era ter que ser conquistado. Então, essa é a essência da área de produtos, que só se preocupava com o marketing, com a publicidade, com a mídia, passou a também se preocupar com o ponto de venda. Tá? E aqui começa a ter os elementos para que você tenha uma área de trade. Então, a área de produto, ela muda a posição dela quando ela identifica que, além de conhecer o consumidor, eu preciso conhecer quem é a pessoa que vai levar o produto para aquele consumidor em casa. E aqui muda tudo. Sensacional. E fica claro que esse trade, né, de certa forma mais tático, até com uma visão um pouco mais estratégica, ele nasce na oferta de serviço, né? Ou seja, as outras marcas, elas adentram o mercado e ganham senso de competitividade porque elas sacaram que se elas mudassem um processo e entregassem um serviço diferente, impactaria toda a cadeia, né? Tem um livro de no Brasil que fala sobre merchandising, no ponto de venda, uma coisa bem antiga, tal, década de 60. Não é do Gilberto, né? O professor Gilberto, nossa, uma lenda nossa, querido e tal. Ele que me levou pro Popeye, ele me convidou pro Popeye. Legal. Daqui a pouco eu me lembro o nome dele. Ele escreveu que na década de 60, né, o trabalho de demonstração de produto era feito pela indústria. Porque a indústria conhecia como você utilizar um sabão. O varejo não sabia. O varejo falou, tá aqui na loja, mas vem apresentar para as pessoas o produto. Tá? Então, funcionava bem. Então, esse trabalho de demonstração foi década de 50, 60. Lembrando que até meados da década de 40, o único formato de varejo que nós tínhamos era o formato venda assistida. Tinha um balcão, eu falava assim, César, tudo bem? Eu vim buscar 100 gramas de fumo, né? Aí você virava, pegava uma faca, tinha aquele rolo de fumo, você cortava, embrulhava. Eu quero levar goiabada também. A mesma faca, goiabada, te dava. E ninguém morreu sobre isso, não. Isso aqui, negócio de ter que embalar é outra história. Né? Ninguém morreu por causa de goiabada com gosto de fumo. Não tem problema, não. Mas era uma venda assistida. Você vai lá para assim, por favor, eu queria uma sardinha. Ele ia lá atrás, vinha com uma latinha. Necessariamente você não sabia ler. Sim. Você acreditava que era sardinha porque ele falou para você. Sim. Ou vinha num vidro, tal, você via, tal. Sim. Esse formato de varejo permaneceu década de 40 nos Estados Unidos, década de 50, mas nos Estados Unidos, com a Segunda Guerra Mundial, teve muitos homens que foram para a guerra ou para as fábricas, até muitas mulheres foram para as fábricas para trabalhar. Sim. Novamente, a mulher começou a frequentar mais o varejo em grande quantidade, né? E aquela venda, você é do interior, né? Do interior do Rio Grande do Sul, você falou, né? Uma cidade do grande Porto Alegre, vamos dizer assim. Eu sou de Porto Alegre, capital. Tá bom. Mas no interior de São Paulo, no interior do Brasil, às vezes a pessoa chega no balcão lá da mercearia e fala, fulano, eu queria um café. Filho, você é de casa, entra lá e pega lá dentro. Né? Sim. Vai um, vai dois. Tem 3 pessoas aqui, ele tá servindo cachaça aqui. Pega lá. Pega lá. Década de 40, surge o autosserviço alimentar. Muitas pessoas no ponto de venda, não tinha como atender todo mundo. Era o pai, a mãe e a filha no caixa, né? Pega lá. Aí criaram esse autosserviço. Brasil, década de 50. Com o autosserviço, acontece uma revolução no mercado, que é a revolução das embalagens. Então, eu pego aqui essa embalagem, que não tem nada escrito, eu falo, é sardinha.
Como que eu vou saber no ponto de venda, na gôndola, se é sardinha? Não sei. Então eu tenho que ter uma informação nessa lata, né? Quando você não sabe ler, o que as embalagens fazem? O que as marcas fazem? Desenho. Uhum. Então tem o palito Gina, é aquela mulher. Maisena, amarelo. Tá certo? Sardinha 88 tem um número. Rubi, rubi. Então você identificava o produto pelo design, pelo desenho, não pelo texto. Então você começa a ter uma estratégia de marketing, de comunicação, incorporada no produto para você atuar de modo diferente no ponto de venda. Aí você tem na década de 70 mais concorrentes chegando e a necessidade de você garantir seus espaços lá de demonstração. Só que no Brasil, né, ciência da jabuticaba, aquela demonstradora lá está no ponto de venda apresentando um produto, tá certo? Num sábado, e a venda foi tão boa que nós éramos carentes de produtos, acabou na gôndola e ela gentilmente, sábado à tarde, falou para o encarregado: ô, querido, acabou o produto aqui, posso ir embora? Né? Ele falou: não, o meu repositor não está aí. Você me faz um favor? Já que você pode pegar no estoque e colocar na gôndola para continuar vendendo? Inocentemente, ela foi lá e abasteceu. No que ela fez isso, o varejo falou: opa, quer dizer que a indústria pode também abastecer, além de demonstrar? Surge a figura do promotor repositor. Final da década de 70, 80, e aí num crescimento absurdo para reduzir o custo do varejo, né? Então, a transição do produto, que entende que a embalagem é a principal peça de marketing e comunicação, atrelado à necessidade de você fazer uma demonstração, e no Brasil, a reposição. É isso. Esse é o processo. Quem está acompanhando até aqui percebe que a gente está tendo uma verdadeira aula aqui da evolução do varejo para quem está entrando na carreira de trade marketing, ou até para quem já está na carreira de trade marketing. Muita coisa aqui eu não tinha, fez bastante sentido para mim e tenho certeza que agrega para todo mundo que está aqui conosco. E falando um pouquinho dessa questão de carreira, né, de educação, que é essa aula que a gente está tendo aqui, professor. Hoje, você está lá como coordenador de pós-graduação da SPM, né? E você está acompanhando essa transformação do mercado desde das últimas décadas, está vendo a transformação do próprio ambiente de negócio, do trade marketing, dos profissionais, da escalada, né, da formação de mão de obra. Como é que o senhor vê hoje a educação para os profissionais? Assim? Como é que o mercado está se preparando para receber esses profissionais? Como é que está a demanda disso? Vamos voltar um pouquinho no tempo? 70 anos atrás, para a gente entender a evolução. A SPM foi criada por publicitários. Perfeito. Com a ajuda do Assis Chateaubriand, 70 anos atrás. A primeira aula foi no MASP, em São Paulo, que cedeu uma sala para formar publicitários para as agências que surgiam no Brasil. Havia uma demanda de profissionais qualificados, preparados, né? Trade tem no Brasil, década de 90, né? Era trade na Bung, a professora Tânia Miné, era trade na Unilever, ela que incorporou e implantou trade na América Latina junto com o Júlio Campos, uma história fascinante e tal, e vários, o professor Alvarez já tinha suas experiências e tal, e várias pessoas notáveis do mercado. Só que o mercado ainda não comprava profissionais, não tinha essa visão, porque quando eu virei trade, né, na Bung, eu não sabia o que era. Aí eu fui rodar varejo, porque eu era de vendas, fui entender o que estava acontecendo. Aí chegava para os encarregados, gerentes, falava assim: olha, eu vou trabalhar como trade marketing. Ele falava: tem um pessoal de trade ali trabalhando. Eu olhava, o que eu via? Promotor, treinamento, curso de culinária. Eu acho que eu fui o primeiro cara, em 96, que eu dei uma entrevista para o Yasbeck, da revista Super Giro, que eu mostrei um iceberg. Ele falava assim: como é isso? Não, o trade é um iceberg. A gente vê uma parte visível que representa 10% do negócio. Mas tem 90% disso debaixo d'água, que é a parte de numérica, a parte de estratégia, ninguém vê. Então o mercado todo acabou direcionando o trade para a parte visível, que é as cotoveladas na gôndola, o espaço no corredor. Isso é o trade. Eu estou na escola há já algum tempo e tal, mas há 15 anos atrás, 18 anos, 16 anos atrás, né, foi oferecido os primeiros cursos de trade marketing. Junto com a área, acho que foi o professor Pastore que fez,
primeiro curso, aí me convidou para dar começar a oferecer. Eu já estava em outras áreas lá, né? Então, gradativamente, a gente foi vendo a evolução dos cursos oferecidos por iniciativa dos professores, que estavam ou era convite, porque havia uma demanda de profissionais buscando essa formação. Então, assim como foram criados profissionais para a agência e para o marketing, as primeiras publicações do e-marketing, 1904, 1905, por aí. Mas o marketing mesmo, que nós conhecemos hoje, capaz de criar ilusão de que a gente precisa de algumas coisas que não precisamos, né? Década de 70, 80. O trade marketing, na verdade, ele começou a surgir no mercado na década de 90, 2000, só que a gente vivia um período de inflação no Brasil. E essa inflação mascarou o nascimento do trade no Brasil. Porque estavam todos nós preocupados em ver custeio, verba, investimento, margem, para poder pagar os contratos dos varejos. A parte de estratégia, apenas algumas empresas desenvolviam, que não era visto, é a parte de baixo do iceberg. Então, aos poucos, o trade no varejo foi se desenvolvendo, foi crescendo. E quanto mais empresas, mais demanda para o profissional, como foi com os publicitários na década de 70. Então, o papel da nossa escola, da SPM, como outras escolas que tem no mercado, os cursos e profissionais que são palestrantes e tal, é gerar profissionais para essa demanda crescente de trade, sabendo que grande parte das empresas não fazem mais mídia. Aquele dinheiro que você tinha na construção das marcas, quando você tem uma proliferação de concorrentes, passa a ser tão importante quanto está na mídia, que tem que estar, se você puder estar e agora mais mídias sociais e tal, né? O digital, você também tem que garantir a sua ocupação no ponto de venda. Eu tinha só uma marca de refrigerante, agora eu tenho várias marcas. Inclusive marcas regionais que são melhores do que a marca nacional, de vários tipos de segmentos. Então, essa conquista do PDV, atrelada a investimentos no PDV, necessitou de uma gestão. Normalmente, quem fazia isso? O vendedor. O vendedor era um profissional hiper qualificado, que ele fazia tudo, porque ele visitava loja a loja. Aí houve outro movimento chamado centralização dessas redes. As lojas passaram a não comprar e passaram para um CD. Então, esse vendedor começou a frequentar o CD, ou a área de compra centralizada, e perdeu o contato com as lojas. O contato que ele tinha, o feeling do que estava acontecendo ali. Então, alguém precisou ocupar o espaço. Quem que estava aí no momento? Trade. Então, vai lá e você controla o ponto de venda. E passa subsídios para o colega de compra, para o colega de vendas que vai estar negociando com esse segmento. Com esse crescimento do varejo e das áreas de trade, outros setores da economia começaram a olhar o crescimento dessa operação. Por exemplo, a área de serviços, corretor de seguro. Ele é o trade. Ele é o intermediário. Você vai fazer o seguro do seu carro. Você liga para o corretor. Fala, pô, queria fazer um seguro. O bom dessas que está fazendo uma taxa boa é o tal. Então, ele, não é que é o influenciador, ele vai te dizer qual que é a operação. Financiamento de carro. Você vai comprar um carro na loja, a loja de carros lá, você fala, eu queria fazer um financiamento. Olha, tal financeira está com a melhor taxa. Você acaba comprando. Então, esse intermediário que precisa ser trabalhado pelas marcas, precisa ser paparicado. Antigamente, não tinha concorrência, não precisava. Cada grande seguradora tinha o seu time próprio. Hoje, você liga para o corretor que te vende seguro, plano de saúde, e ele fala, esse plano é melhor. Ele determina. Outro dia eu estava vendo um conhecido convidado de um plano de saúde num resort incrível aí. As empresas de saúde, as empresas de serviço perceberam que esse intermediário, influenciador nas decisões, precisa ser trabalhado de um modo diferente, né? Então, isso é trade. Então, tem várias áreas de trade. Então, você vai, cada vez mais varejo precisando da área de trade, indústrias, empresas varejistas montando sua área de trade para negociar com seus fornecedores e com as suas lojas. Tem que negociar com o gerente de loja. Tem um gerente de loja que ainda bate na mesa e fala assim, a loja é minha, eu faço o que eu quero, tudo mais. Empresas de serviço, segmento de tecnologia, cada vez mais demandando profissionais de trade que não estão preparados. Então, a escola tem esse papel, não só a ESPM, outras escolas, tem o papel de formar profissionais para esse mercado. Algumas pessoas podem investir na sua formação, né? Faz alguns cursos rápidos, algumas escolas têm pós-graduação, como nós temos, tal, mais longos, e aí você vai criando um conhecimento, né? É claro que antigamente você podia esperar 2 anos para fazer uma formação, né? Hoje a nossa pós-graduação, que é até High Flex,
porque ela tem cursos, aulas online e presenciais, né? Que o aluno escolhe se ele vai fazer aula online ou se ele vai presencial, tal. Por quê? Porque o trade viaja muito. Então ele pode, ou lá na escola, numa noite, né? Hoje, por exemplo, vou para aula. Tem aluno que vai assistir aula online, que está viajando, que preferiu ficar em casa, tal, e tem aluno que vai ter um presencial. Nós temos câmeras, telas que facilitam. A tecnologia também tem que dar suporte à educação, também tem que crescer junto com a gente. Então, a área da educação, ela tem que dar atendimento ao que o mercado demanda. Nós realizamos anualmente um evento chamado Meeting de Trade Marketing, ESPM. E o objetivo é levar executivos C-level para fazer palestras sobre temas diferentes, mas que no final vão falar que tipo de profissional ele quer contratar, para que aquela plateia de estudantes que estão presencial online possam se preparar para aquelas vagas. Hoje, se você dá um Google com vagas em trade marketing, vem lá 20 folhas. E às vezes demoram muito tempo para você conseguir cobrir. Porque as pessoas acham que trade é só promotor do merchandising, que também é muito importante. Mas não, tem muito a ver com estratégia, né? Então, a escola oferecia várias soluções, vários tipos de curso, e aí decidiu-se criar um hub de trade marketing, né? Onde todos os cursos estão organizados numa única área, que é o hub de trade marketing, que eu sou curador. Então, todos os cursos que vão ser desenvolvidos passam pela minha análise, assim como tem um hub de moda e luxo, tem outras estruturas sendo montadas, né? Para que possa ter uma organização. Nós temos mais de 30 cursos oferecidos anualmente, focado em trade. Gerenciamento por categoria, shopper marketing, estratégias de canal farma, e não só na SPM São Paulo, também Rio de Janeiro, Porto Alegre, Florianópolis, e aí de acordo com a área de interesse local. Então, a área de educação, a área de ensino, tem que acompanhar o mercado. E a demanda está muito grande. Enquanto que marketing não é perdido, ele tem deslocado funcionários, como aconteceu com a minha carreira, para cuidar dessa área, porque falta profissional formado. Essa é a solução. É isso que aconteceu. Isso que está acontecendo no mercado. Legal. Eu, até dando depoimento próprio, eu sou aluno da casa, né? Já fui aluno da casa, já ministrei aula na pós-graduação em Trade Marketing no Porto Alegre, Santa Catarina. Participei aí de cadeiras de Incompany, de associação de supermercado, de também Incompany de empresas que compraram direto da escola. E eu, sinceramente, assim, para mim, essa parte é a parte mais importante, né, da formação de um profissional de trade hoje, né? Justamente por causa dessa confusão, né? Acho que o mercado está amadurecendo e ainda tem essa confusão do que é de fato trade, né? Por mais que a gente já está, né, como o senhor mencionou, desde a década de 90, né, evoluindo isso e muita coisa acontecendo, mas de uma maneira mais massiva, eu acho que ainda tem algumas incógnitas, né? A gente falava sobre a questão do merchandising, por exemplo, né? Assim, e a culpa disso é da palavra marketing. Faz sentido. Por quê? Se você chegar em casa e falar para sua família assim, mais simples, trabalho em marketing, você faz propaganda? Perfeito. Porque marketing é associado à propaganda. Perfeito. Aí quando você fala trabalho em trade, como as pessoas é o que viam, os promotores falam, você... Algumas empresas que têm equipe de merchandising, escreve aqui no bolso, trade. Eu quando cheguei na Bung, eu tinha uma equipe, né, que eu recebi, eu era gerente nacional, de vários lugares, profissionais ótimos, né? E lá no Rio Grande do Sul, tinha o Jax lá, Batista, que inclusive foi trabalhar no Zafra, depois, agora faleceu recentemente e tal. Em São Paulo tinha o Carmo, tinha vários profissionais ótimos. Primeira reunião que eu tive com eles, muito prazer, tal, eles vieram para São Paulo, dei meu cartão, gerente nacional do Trade Marketing. Aí eles olharam o cartão, me deram o deles, estava escrito gerente de merchandising de promoção, supervisor de merchandising de promoção, merchandising não sei o quê. Tá bom. No segundo encontro, no mês seguinte, eles trouxeram o cartão novo e estava gerente regional do Trade Marketing. Eu falei, vocês foram promovidos? Não, a gente que fez um cartão para nós com o nome de trade. Então, muita gente que trabalhava em merchandising, para agregar valor no currículo, o que ele fez? Ele colocou Trade Marketing. Mas a essência não tinha percebido ainda. Eu também não tinha ainda muito conhecimento. A gente vai estudar, né? E trade é uma área do conhecimento que as pessoas ainda ficam em dúvida quem se reporta. Porque a relação trade é comunicação do ponto de venda. Também, merchandising. Se é comunicação, é marketing. Como foi marketing que criou a gente, que deu vida para o trade, para controlar vendas, mas tem muita empresa que vendas está se reportando, trade está se reportando a vendas, que é uma maneira de você estar mais perto da execução. Tem empresa
que chama trade canal e trade categoria. Uhum. Trade canal está mais perto de vendas, trade categoria mais perto da estratégia, Uhum. tá? Uhum. E eu trabalho numa empresa que vendas se reportava a trade, mas isso eu não falo para ninguém porque o pessoal vai ficar enciumado, né? Então, a gente tem que entender a essência do mercado e a nossa empresa. Então, eu sempre pergunto para os meus clientes tal, e para os alunos, qual que está certo? Trade se reporta a marketing, trade se reporta a vendas ou trade para presidente? Não dá para responder. Tem que falar que mercado nós estamos falando, Perfeito. quem são seus concorrentes, qual é a demanda desse mercado, que estrutura que eu preciso, quanto está evoluída a minha marca, porque eu tenho que ter uma marca bacana, senão você é marca de preço. E mesmo quem trabalha com preço tem que ter uma execução perfeita. Eu tenho o produto mais barato da gôndola, mas está mal exposto. Essa é a dinâmica. Isso que está a inteligência do processo. Perfeito. E o trade, eu acho que o trade, ele agora, a gente estava comentando agora, antes de começar o papo aqui, antes da câmera ligar, a gente estava comentando e tu fez um comentário que eu achei bem interessante, que hoje o trade está se espalhando para vários setores, né? Exatamente. A gente vinha de bens de consumo, né? Eu vim de bens de consumo, né? Acho que a turma do trade... Eu sou da geração depois, a minha atuação em trade foi no início dos anos 2000, mas foi também a mesma coisa. Agora tem trade marketing, legal, quero ser isso aí. A minha não foi tanto em relação ao salário, é que eu saí trabalhava na Vivo, e eu trabalhava no shopping, em vendas no shopping. Então a minha questão é a seguinte: trabalha sábado e domingo? Não, puta, então eu sempre sonhei ser esse negócio, eu quero isso. E aí depois a gente foi descobrir. Mas eu acho que a gente agora começa a vir para uma geração que já escolhe muitas vezes ser trade marketing, né? Essa nova geração que tá aí já escolhe ser trade marketing. E o mais legal é que trade marketing começa a chegar não só no bem de consumo, mas como outros setores, né? Tem várias coisas nessa sua colocação. Primeiro que para muitas empresas das multinacionais que trouxeram trade para o Brasil, trade era início de carreira. Então, você entrava numa empresa, nos programas de trainee, por exemplo, das empresas de bebidas e tal, ele passa pelo chão de loja, barriga no balcão. Então, essa que eu acho fundamental, essa experiência de campo, de você conhecer as operações, para que depois você possa voar, é interessantíssimo, né? Então, você vira estagiário, trainee de trade, e aí você olha para uma outra área, né? No marketing, vendas e tal, porque trade vai adquirindo uma série de conhecimentos da operação que as áreas começam a roubar esse funcionário. Então, ele conhece de logística, tem que entender logística. Na nossa pós, tem áreas de operação, você vai criando graduação, você vai criando elementos para que esse funcionário, esse colaborador, tenha lá uma visão holística do processo. Perfeito. Então, isso faz com que ele se qualifique para estar em vários outros departamentos. Esse conhecimento exige uma preparação. Quando ele está bem preparado e olhando para o mercado que começa a demandar profissionais, não só de bens de consumo, mas também serviços, né, tecnologia, ele começa a ser atrativo para convidar. Eu comentei com você que ano passado eu tive uma aluna incrível e ela falou, eu sou trade, eu trabalho no hospital fulano de tal. Ela tem canais também, eu tenho atendimento dos consultórios, tenho no balcão, tenho delegações internacionais, tal. Eu achei aquilo incrível. Essa semana, uma nova aluna me surpreendeu, adoro meus alunos, que eles me ensinam pra caramba, numa empresa funerária. Tem cemitério parque, parece brincadeira, mas não é. E tem vários canais de atendimento. Tem o quiosque, tem o balcão, tem o telemarketing e tudo mais tal. Então, são canais. Tem canais, tem que ter trade. Tem que ter um marketing focado nesses canais. É isso que acaba atrapalhando para muita gente o que é trade, por causa da palavra marketing, que é associada à comunicação. E não é. Trade tem a ver com execução, tem a ver com estratégia, tem a ver com abastecimento, tem a ver com inteligência por trás do processo. Sem informação não tem trade. Perfeito. Bom, quero aproveitar também, né, para quem está nos acompanhando aqui, né, que está começando aí, está curtindo o episódio aí, falando da origem do trade, da carreira de trade, né, com ninguém melhor para falar sobre isso que o professor Marcelo aqui. Pegar um pouco da tua experiência, Hermine, em relação a, passou por Parmalat, Bung, tantas grandes operações aí no início, ou seja, desbravou muita coisa, né? Onde não se tinha tanto recurso de apoio, então teve que aprender na prática ali, na raça, né? E tem muita gente que apesar da gente já ter muito apoio, tá na raça, né? Tem algumas empresas que estão menores, regionais, né? Ou até mesmo canais que estão se desenvolvendo, empresas que estão se desenvolvendo,
que estão querendo estruturar um trade marketing, né? E estão buscando inspiração para isso, né? Na tua jornada aí de executivo de Parmalat, Bunge, entre outras. Quais são as lições chaves que tu tirou dessa experiência, né? Que tu poderia compartilhar com a gente aí para quem está nos assistindo e poderia pensar numa implantação de um plano estratégico, na implantação de um trade marketing, na tua visão? Aquilo que eu falei existe ainda. Então, ou seja, você tem o trade adaptado ao mercado que você está e à empresa que você é. Você é líder de mercado, é um tipo de ativação, de atuação. É um trade de segunda, terceira marca. Qual que é a sua estratégia, qual que é o seu posicionamento que o marketing definiu, certo? Você parte de lá. Entendido isso, você vai estudar um pouquinho sobre o que é trade, para você encontrar uma solução. Então, para quem gosta de ler, acho que é importantíssimo. Na minha época não tinha tanta alternativa. Perfeito. Tem o livro do professor Alvarez, Francisco Alvarez, Trade Marketing. Um livro que eu reputo, o primeiro livro. Foi o primeiro tem que eu li. o livro do Rodrigo Mota, maravilhoso, muito fantástico. E tem o livro do Rafael D'Andrea. Excelente. Esses 3 livros, eu acho que são livros focados numa visão estratégica de trade. Aí você vai para outros livros, como o livro de merchandising da Regina Blessa, que é maravilhosa, pessoa encantadora, sabe tudo. E acho que com esse, e o livro do Paco Underhill, que acho que é incrível, Vamos às Compras, ou até A Magia do Shopping Center, que são referências para que você possa ter uma literatura. Se você for pesquisar trabalho científico, você encontra alguma coisa, mas mais de aplicação da atividade de trade. Quando você entende qual é o seu mercado, você tem referências acadêmicas que tratam do assunto, né? Que acho que são essas as mais indicadas. As outras são muito pontuais, específicas e tal. E uma migração de agência. Então, essas são as mais indicadas. E você começa a olhar para o mercado que você quer chegar, né? Você começa a ter uma diferença muito grande. Eu pergunto às vezes para meus alunos assim, olha, estou em São Paulo, quero ir para a praia, qual é o melhor caminho? O que eles respondem para mim? Bandeirantes? Anhanguera? Tal? Eu falei, não. Primeiro, qual a praia? Em quanto tempo você quer chegar? Quanto você pode gastar? Eu quero ir para Salvador, tô com uma pressa danada e dinheiro não é problema. Tá bom, nós vamos sair daqui, nós vamos para o aeroporto, pegar um jatinho, a gente já chega lá em 2 horas. Não, eu quero ir para Guarujá, não tenho dinheiro e tempo não é problema. Então a gente vai sair daqui, pegar um trem, vamos furar o trem, vamos até Paranapiacaba, lá nós vamos descer pela Serra do Mar, se Deus quiser não vamos nos perder, e a gente vai a pé, no final do dia a gente consegue chegar lá no Guarujá. Primeiro, você tem que saber onde você quer chegar. E aí, quais são as ferramentas que você tem? Grana. E terceiro, em quanto tempo? Esse desenho que demora. E se a sua empresa tem uma área de trade mais tática, mais focada em execução, tudo bem. Tudo bem. E tem pessoas ótimas no mercado que podem contribuir com ensinamento, conhecimento para te ajudar. Não, eu já estou numa outra fase, estou com uma equipe incrível, comercial entendeu que trade não veio roubar cadeira, marketing não está preocupado porque abriu mão. Não, cada um no seu quadrado. Eu quero um trade mais estratégico. Aí já é diferente. Eu vou evoluindo essas torres de trade para que você consiga contemplar um modelo de gestão que funcione para você. Essa é a preocupação nossa na pós-graduação, né? Lá na SPM. É oferecer essa visão crítica, porque tá tudo bem se você for um trade mais focado em merchandising, equipe comercial, execução, né? Pendurar banner, não tem problema. Mas você também pode ser um trade focado em pricing, estratégia, negócios, até para definir se faz sentido um canal na sua operação ou não. Essa é a diferença. Então a gente tem que saber evoluir de acordo com o que o mercado demanda e o que nós estamos dispostos a fazer. Às vezes eu recebo alunos no curso, na minha empresa é muito pequeno, a ansiedade da galera é muito grande. Mas fala, peraí. Aí eu começo a apresentar pelos outros alunos grandes empresas que tão pouco têm a estrutura que ele pensou que tinha. Né? Então, ainda tem esse viés por falta de profissionais, daí a formação é a grande saída, né? Falta de leitura, porque tem publicações aí no mercado que você pode ler, né? Tem informações pra caramba para isso, né? E até um certo falta de arrojo. Porque às vezes as pessoas me chamam para colaborar em algum projeto de planejamento, alguma coisa assim. Não, nós queremos ser criativos, fora da caixinha, inovadores. Aí você ajuda o pessoal a criar uma estratégia incrível e no final do dia sai um demarcador de gôndola, né? Porque foi o que o chefe aprovou. Mas não foi o chefe que errou. O chefe definiu uma verba no orçamento. Mas a criatividade da galera, não, vamos tentar buscar esse recurso. O trade não tem esse tempo. Quanto você quer gastar? Em quanto tempo? Onde você quer chegar? Está aqui a solução. Vamos pensar, não, eu tenho que ir para atender um outro cliente. Eu tenho uma outra demanda.
eu tenho outro mercado. Então tem que ser mais assertivo os briefings, junto com as agências. Tem tecnologia embarcada, fonte confiável de informação, referência bibliográfica. Dessa maneira você vai criando um arcabouço de informações a ponto de você falar, esse sim, esse não, próximo jogo. Assim vai. Até porque a visão, né, por mais estratégica que seja, o trade marketing, ele tem um core tático, né? Muito importante, né? Execução. Na ponta. Então, com a controle da execução, você pode definir estratégia. Né? E hoje, assim, se a gente falar, acho que essa é uma pergunta que não pode faltar quando a gente está falando com uma referência em trade marketing. Hoje a gente tem ali o trade marketing da indústria, que talvez seja o mais consolidado, né? Tá mais tempo sendo desenvolvido, e a gente agora começa a ter um trade marketing também mais forte no varejo, né? Não é que não tenha nascido agora, já muitos nasceram há bastante tempo, mas talvez esteja se consolidando mais agora. Qual é o grande desafio hoje nessa interconexão entre trade, indústria e trade varejo na tua visão? Vamos lá buscar referência, né? Historicamente, isso é comprovado quando você deu aula, você foi aluno e tal, a indústria sempre investiu mais nos seus times, na formação dos seus times comerciais, do que o varejo. Perfeito. Você vai na sala de aula, tem lá 30 alunos, 20 alunos, 90% é da indústria e alguns do varejo. Perfeito. Mesmo porque quem trabalhou em varejo, eu trabalhei em varejo, né? O horário da galera é meio complicado. Total. Você falou, eu trabalhava na Vivo, final de semana tal. Eu trabalhei na Tapeçaria Chique, né? No começo da carreira tal. E trabalhei com meu pai, que tinha um pequeno atacado de utilidade doméstica. Era um inferno no Natal. Eu era o último a chegar nas festas, né? Sempre falava, vamos cantar parabéns. Não, o Marcelo não chegou ainda. Espera o Marcelo chegar, que é o aniversariante, né? As pessoas estavam lá comemorando e eu estava fazendo... O aniversariante não chegou. Imagine uma loja de presente, dia das mães, dia do Natal. Eu faço um pacote que você não imagina, para embrulhar um presentinho. Até hoje eu sei fazer. Mas o pessoal de varejo sempre ficou um pouquinho para trás nesse processo. Então, o comprador de varejo, você deve ter conhecido vários. Claro. Ele recebia, na mesa de negociação, um executivo de vendas muito mais preparado. Não só aquele executivo de vendas que nasceu para vender qualquer coisa, que tem, né? Aqueles caras que vendem gelo para esquimó. Mas aquele cara que foi preparado com argumentos, contra-argumentos, com todas as justificativas para poder fazer um bom trabalho. Muitos compradores, infelizmente, para o mercado, acabavam sendo aquele cara que batia na mesa. Não, eu vou botar você fora de linha. Não, que eu vou colocar seu concorrente. As ameaças, né? Eu vou chamar o bicho papão. Sempre tinha as ameaças e tudo mais e tal, né? E aí tentava dessa maneira apertar, né? Nessa empresa de varejo que eu trabalhei, o dono, o proprietário, ele falava assim, trate bem os vendedores, porque no dia que ele tiver uma boa oferta, é para você que ele vai trazer. Perfeito. É incrível, né? Cria uma relação incrível com eles. Muito bem, só que com o tempo, esse vendedor não satisfeito, ele começou a levar alguém com ele para as negociações. Ele começou a levar o rapaz de marketing. Olha o que aconteceu comigo. Eu trabalhava, era de produtos, e a equipe de vendas começaram as negociações dos tais contratos do Carrefour, após a queda da inflação, certo? Após a inflação saiu de moda um dia, e todo aquele congelamento de preço fez com que os varejos precisavam, aquele ganho que ele tinha no mercado financeiro, né, no tal do overnight, né, eles aplicavam o dinheiro, vendiam à vista, pagavam a prazo, aplicavam no overnight, e o lucro financeiro era maior na aplicação do dinheiro do que na venda. Vendia até... O Carrefour teve vários processos de dumping, né? Porque ele vendia mais barato do que ele comprava. Só que aplicava dinheiro 60 dias, ganhava dinheiro na operação financeira. Muito bem. Quando o varejo acabou a inflação e acabou o overnight, ele precisou trazer outros recursos. Teve uma época que, se não me engano, o Carrefour contratou perto de 30 executivos da indústria com o objetivo de saber quanto que eles faturavam, qual é a margem que acontecia nessas empresas aí. Muito bem. Aí o varejo precisou qualificar essa informação. Aí, já que o vendedor trazia o marqueteiro, começou a trazer o marqueteiro também do varejo para conversar um com o outro. E depois surgiu, já que o marqueteiro, o homem de marketing falava assim, poxa, mas eu não entendo essa linguagem. Porque o marketing, César, ele é o visionário, ele que olha além da montanha, ele que enxerga qual é o consumo das pessoas, né? E que tem algumas empresas briga de marketing com vendas. Marketing olha o longo prazo e vendas fala, eu tenho que fechar o mês agora, pelo amor de Deus, esse cara fica gritando, bom dia, nas convenções e tal.
esquece que a minha cota tem que fechar esse mês, sabe? E vendedor não vive de passado. É isso aí. Não fechou a cota... Dia primeiro é outra vida. Eu fui campeão de vendas mês passado, mês que vem não vendeu. Eu falei, então, né, cara? Que chato. Ele não tem histórico. É isso aí. O campeão de vendas foi mandado embora porque não fechou. Então, assim, essa dinâmica de longo prazo com curto prazo precisava ter uma tecla SAP. Que é o cara com formação de marketing. Então, produtos, vendas ia lá em produto, falava assim, quem que pode ir comigo lá negociar contrato com o Carrefour? Vai ter o aniversário do Pão de Açúcar. Quem pode ir lá comigo negociar custo por 1.000, GRP, mídia? Então, a equipe de vendas não tinha ainda essa formação. Alguém de marketing acompanhava alguém de vendas. Olha o processo de crescimento. Aí criaram a figura do trade marketing. Vendas falando com compras, marketing falando com marketing, trade falava com gerentes executivos. E muitos recursos e investimentos ficavam na mesa. Porque o comprador capta recurso, marketing capta recurso. Mas ainda tinha trade. Aí o varejo percebeu que precisava alguém que discuta essa execução dos seus canais. Então criaram a área de trade dentro do varejo. Não só para participar dessas negociações com ambos, porque entende de marketing e entende de vendas, mas também para criar novas soluções, novas estratégias. Né? Criar mecanismos, não é para... pelo amor de Deus, não pensem que é mecanismo para bater a carteira da indústria. Eu vejo um trade, eu vejo um talão de cheque andando. Né? Não é isso. Mas como que a gente pode otimizar esse investimento? Como que a gente consegue fazer uma aliança estratégica, porque não é parceria, aliança estratégica, para encantar o shopper, encantar aquela pessoa que vem na nossa loja. Porque se ele se encantar com o nosso serviço, né, ele vai voltar. Acho que esse é o maior desafio. O varejo não compra produto, ele vende. Se ele vender, ele volta a se abastecer. Então, cabe à indústria não encerrar a operação quando ela manda a nota fiscal. Né? Eu brinco que a equipe de venda, quando eu faço palestra para vendedor, né, eu falo assim, ouvir eu te amo é gostoso, né? E pode faturar. Nossa, melhor ainda. Senhora. Tem que ser uma coisa assim que mexe com a gente. E se não mexe, vai trabalhar em outra área. Né? O trade tem que ter esse sentimento. Total. Nossa, consegui. E por que vicia trade? Marketing investe sempre a longo prazo. É construção de awareness, construção de informação. Trade, ele faz uma ação, rapidamente ele percebe. Agora no digital, trade digital, os canais digitais, você percebe o resultado no mesmo minuto, na mesma hora. Então tem que ter alguém pensando nisso. Não é só pensando no abastecimento, que é o papel de vendas. Não é só pensando no longo prazo, mas alguém que tem informação suficiente, tecnologia na mão, para poder falar, vamos por aqui, colocamos um banner, aqui vai ter uma menina, aqui não vai ser nada. Aqui basta fazer isso que funciona. Marketing é a ocitocina e o trade é a dopamina. Você vai ter que equilibrar os dois. Não dá para viver sem eles, né? Não dá para ficar... uma pessoa me ligou ontem e falou assim, eu fui convidado para abraçar também a área de marketing. Eu falei, legal, mas você vai ter um dia que você vai pensar com a cabeça de trade e, por favor, no outro dia você pensa com a cadeira de marketing. Senão você vai misturar tudo e ninguém vai entender nada. Vai dar problema. Você tem que batalhar pelo posicionamento, você precisa batalhar pelas estratégias da marca e do seu portfólio e depois entender quais são os canais que faz sentido. Para alguns canais vai ser volume, para outro vai ser imagem, para outro vai ser qualificação. São estruturas diferentes. Não pense que tudo é a mesma coisa. Como diz a nossa querida Tânia Miné, o Brasil não é a Avenida Faria Lima. Né? E não é por causa do dinheiro. Shopping Guatemi. Shopping Guatemi. Não é por causa disso. É por causa das especificidades de cada região. Total. Se você pegar uma pessoa do norte do Brasil, lá do Ceará, maravilhoso, e conversar com o gaúcho da fronteira, a comunicação não rola. Exato. Então a gente fala de dialetos da Europa, aqui também tem. Total. Muitos. E isso se reflete no varejo. Por mais que seja. E não é só o varejo de autosserviço alimentar. Varejo farma, varejo maticom, varejo de produtos verdes agora, produtos saudáveis, feiras livres e tantos outros canais que surgiram por aí. Professor Marcelo Hermini, assim, a gente está chegando ao final do nosso episódio, é uma pena, porque passou muito rápido mesmo, foi uma aula, acho que dá para tirar muita coisa da tua fala, tô muito feliz aí, muito honrado pela tua presença, e, bom, antes de fechar aí, queria fazer uma última pergunta aí, aproveitar os minutinhos finais, aí, uma última pergunta, que conselho o senhor daria aí para os futuros profissionais de trade marketing? Do que se preocupa? Quais são os desafios? Quais são as oportunidades na tua visão? Eu acho que primeiro e mais importante, claro que todo mundo, muitas pessoas estão preocupadas com empregabilidade. Né? E
Mas eu acho que antes de qualquer coisa, faça o que você gosta de fazer. E se você ainda não sabe o que você gosta, procure observar com um olhar mais aberto às atividades relacionadas a uma grande empresa. Eu estou falando no que tange a parte comercial. Então, acho que é legal você ter vivência em vendas, acho que é legal você ter vivência em marketing, eu acho que é legal você ter uma experiência de trade marketing, né? Agora, a partir desses pressão de vendas, porque eles são muito pressionados pela indústria, são pressionados pelo varejo, são pressionados pela equipe de campo, pressionados pela família, que falou, essa hora de chegar, o vendedor está sempre pressionado. E marketing, que está envolvido com questões de estratégia, de longo prazo, né, de sentimentos, do comportamento do consumidor. Trade, a execução do dia seguinte, abasteceu, executou, realizou, girou, não girou, tal. Esse processo, ele se completa com formação. Eu queria muito ter lido os livros que eu te recomendei antes dessa época. Eu queria muito ter tido a oportunidade de ter uma pós-graduação como essa que nós fizemos, desenhada por especialistas, ou os cursos que não só na escola tem, né? Às vezes as pessoas me perguntam, professor, quem que você recomenda? Porque às vezes eu faço palestra, tal, dou aula, as pessoas, além de você, eu falo todos que você puder contratar, né? Então, ouça os especialistas e procura saber um pouco mais de informação. Então, por exemplo, eu brinco que se você estiver na Itália, em Roma, e quiser beber uma água, as pessoas falam assim, olha, tem uma fonte aqui gostosa. Mas eu queria algo mais geladinho. Tem uma outra fonte ali. Eu queria um pouco mais. Tem outra fonte lá. Então você bebe água na rua. Eu costumo falar que tendência é igual a água. Muda conforme a fonte. Tá certo? Então quando você for convidar alguém para sua empresa, para fazer uma palestra, e ouça todos que você puder pagar e convidar, descubra primeiro qual a origem dessa pessoa. Aí você fala, se a pessoa veio do digital, ele vai falar que o futuro se ele veio do atacarejo, se ele veio de agência, se ele veio de serviço, é assim que funciona. Claro que ele foi moldando a formação dele com conhecimentos adquiridos em vários segmentos, mas observe com detalhes a origem e como ele foi conduzindo a carreira dele, né? Isso vai ajudar com que as empresas tenham perto de si profissionais para falar com seus funcionários. Não estou falando que é showman, que é um esportista, mas alguém que entende essa operação. E a chance de você errar é bem menor, né? Eu, agora na pandemia, não tinha o que fazer, né? Eu fui fazer um mestrado, cara. Resolvi fazer um mestrado na escola. A SPM tem um curso de estrito sensu maravilhoso, mestrado, doutorado. E aí eu comecei a ter aulas. Em que é? Então, claro que eu ia falar sobre trade, né? Lembra, sou filho de um vendedor que casou com uma promotora. Eu fui praticamente fecundado atrás de uma gôndola de supermercado, né? Lá no intervalo e tal, né? Então, eu ia falar sobre trade. Foi um lançamento. Foi um lançamento, me arremessaram e tal. Então, assim, vou fazer uma coisa, vou falar sobre trade, vou pesquisar sobre trade e tal. Aí, conversando com o professor, né? Hermine, você adora queijo, você escreve sobre queijo, você tem uma paixão, você ensina a gente e tal. Fala sobre queijo. Como eu gosto demais de queijo artesanal, eu falei, vou misturar os dois mundos. Então, a minha dissertação é sobre comportamento de compra de queijo artesanal. Você vai numa loja especializada de queijo, você tem um queijo A, B, C, todos amarelos sem embalagem. A embalagem é a primeira ação de marketing. Por que você compra esse e não compra aquele? É isso que eu estudei. O que faz essa mãozinha esticar? Para você pegar esse produto que não tem embalagem. Você não tem histórico, você não sabe nada. Mas eu me interessei. Por quê? Foi o balconista? Foi a mídia que você viu no vídeo? Com o QR Code que você filmou? O que movimenta essa mãozinha para pegar um queijo? Acho que essa essência do aprendizado é que muda tudo. Então, voltando, tem experiência, vivência, de alguma maneira, em marketing, vendas e trade, se possível, né? Complete esse conhecimento com ensino, com aprendizado, né? Nosso papel não é ensinar, é estimular o aprendizado. Leia material que faça sentido, seja em mídias sociais, textos curtos, ou podcast, ouça o que você puder, e aí você começa a formatar a sua opinião. E aí, no final, a atividade prática. Ou seja, esse tipo de atividade me interessa. Tem pessoas que adoram trade por causa dessa dinâmica, essa adrenalina. Tem pessoas que se sentem mal, preferem um outro tipo. Tem tudo bem. Tem espaço para todo mundo. Mas não deixe ele se qualificar de ter uma leitura. O que vai acontecer é uma diferenciação no seu currículo, né? Então eu falo, agregue valor no seu currículo. Sou no interior de São Paulo, tem uma cidadezinha lá, tem uma casinha lá. Tudo bem. A prefeitura colocou uma placa lá, precisa-se de
sei lá, de faxineiro, um exemplo, né? De auxiliar, precisa de auxiliar de limpeza. Tá bom, vão aparecer quantas pessoas? 50 pessoas. Aí como que eles vão escolher? Quem tem o ensino médio, para poder separar 50. Né? Quem tem uma saúde boa, que vai varrer a rua e tal. E assim você vai segmentando. Imagine que uma grande das multinacionais, Unilever, Ambev, bota uma placa lá, precisa de auxiliar de limpeza. Vai aparecer na porta 200 pessoas. Como que ele faz para selecionar 200 naquele? Tem que ter boa saúde. Tem que falar inglês. Tá? Hoje o mercado tem muita gente qualificada, muita gente no mercado buscando qualificação, que não sabe, a partir do seu currículo, que ele entende de trade, porque ele teve outros nomes. Então, não se prenda a ter um nome de trade marketing no departamento, mas a cultura, que é entender o canal, entender o varejo, entender o corretor, entender aquele intermediário que trabalha com a sua marca. Então, quando você estuda esse processo, entendendo esse entendimento, facilita tudo o que vai acontecer. Perfeito. Perfeito. Acho que mais não podia a gente encerrar de forma melhor aí com essa visão, com esse conselho. Professor Marcelo Hermini, muito obrigado por ter disponibilizado o teu tempo. Né? A agenda estava curta, mas mesmo assim a gente conseguiu encaixar. Então, obrigado mais uma vez. E para quem quiser te procurar, professor, como é que te busca nas redes sociais aí? Marcelo Hermini, mais comum, Hermini Marcelo. No LinkedIn acho que tem 3 Marcelo Hermini. Os 3 sou eu, mas esqueci a senha, então é o que tem mais seguidores lá e tal. E as pessoas me acham facilmente. São redes abertas, tal, Facebook, Instagram. E aí... Legal. Tá bom? Legal. Obrigado. Pessoal, mais uma vez aí, mais um grande episódio do Sellers Cast. Espero que vocês tenham gostado. Né? Eu sinceramente, sim, fico triste por a gente não ter mais 3 horas aí para bater papo. Tenho certeza que ia sair muita coisa rica. Mas vamos lá, né? Para quem quiser beber mais essa fonte aí, tem a SPM, tem outros canais aí que vocês podem estar buscando o professor Marcelo. E para quem quiser saber um pouquinho mais aí da Sellers, entra lá, www.sellers.com.br, acessa o nosso site, entende um pouquinho mais como a nossa solução pode ajudar o teu negócio, né? Se tiver interesse, contata lá que alguém do nosso time comercial vai te procurar. Né? E para quem gostou desse episódio, né, tá chegando aqui pela primeira vez, curta, comenta, né? Coloque perguntas ali que a gente também vai fazer o máximo aí para dar atenção para todo mundo, tá bom? Obrigado e até o próximo Sellers Cast.